Hoje eu vou fazer uma questão que aborda a arte e vou te explicar por que esse é o tipo de questão que é muito importante que tu acerte. Olá, olá! Aqui é o professor Gabriel Torres, colega do professor Felipe. Estou aqui no canal dele para fazer mais uma questãozinha contigo, se é que essa não é a tua primeira questão. Se é a tua primeira questão, estou me apresentando aqui e já fica o convite para conhecer aqui o canal do professor Felipe. Tem mais um monte de questão eu fazendo, um monte de questão ele fazendo, live, coisas sobre como estudar para a prova em geral, sem ser com uma matéria ou uma questão em específico. E vamos lá para a questão de hoje, que, como eu falei na chamadinha, aborda a arte, é aquelas questões que ocupam meia página, né? E é uma questão que eu vou dizer porque que é muito importante que tu acerte este tipo de questão, no caso, nessa prova específica, sendo que essa aqui é a questão 10 da prova amarela do Enem 2019, segunda aplicação. Essa aqui é uma questão que eu vou te falar porque que ela é importante. Mas antes vamos fazer ela. E daí a coisa vai ficar bem mais clara e bem mais óbvia de por que essa questão é bastante importante, tá? Sempre começamos pelo enunciado, tá? A gente já viu mais ou menos o que são as imagens aqui, mas a gente vai ter que fazer uma leitura com um pouco mais de calma, não é só olhar e ver que aqui é uma foto, é uma pintura, que é na África, que é no Brasil. Não, calma lá, calma lá. Vamos aproximar aqui e ir para o enunciado, que vai nos direcionar o tipo de análise que a gente tem que ver, ou até já nos passar uma leitura, digamos assim, indicada, guiada, certeira do que vai ser pedido da nossa leitura desses dois textos, dessas duas imagens. Vamos para o enunciado. O instrumento feito de lâminas metálicas e cabaça é comum a manifestações musicais na África e no Brasil. Nos textos, apesar de figurarem em contextos geográficos separados pelo Oceano Atlântico e terem cerca de um século de distanciamento temporal, a semelhança do instrumento demonstra o quê? Então assim. Agora a gente pode, na verdade, ir lendo ao mesmo tempo aqui, juntando as informações do enunciado com o que os textos nos apresentam. Nos textos, o instrumento de lâminas metálicas e cabaça comum a manifestações na África e no Brasil. Beleza, está dado, isso a gente não tem como saber. Ou talvez uma análise das imagens, né? Mas o enunciado está nos passando isso, a gente fica com essa segurança. Nos textos, apesar de figurarem em contextos geográficos separados pelo Oceano Atlântico e terem cerca de um século de distanciamento temporal, imagino que, sendo isso aqui de 26, retratando a época, um século, isso aqui deve ser do século XX, até por ser uma fotografia, né? Algo que não era assim, não se difundiu, pelo menos, com tanta força no 19, muito menos na época aqui do Debré. Terem cerca de um século de distanciamento temporal. A semelhança entre esses instrumentos demonstra o quê? Para que temos a cabaça aqui. Fotografia em preto e branco de música da cultura Lupa, norte de Angola. Deixa eu botar para cá. Tocando uma calimba ou lamelofone. Perdão. Tocando uma calimba ou lamelofone. Aí aqui nós temos manifestação carnavalesca registrada por Debré, escravos vestidos como europeus em cortejo musical, época do Império. Nós temos a cabaça aqui, né, ela desse tamanho, só que repara que aqui provavelmente é um instrumento numa escala menor, né, porque os dois estão tocando do mesmo jeito, né. Se estivesse jogando um Game Boy, né, a posição dos dedos aqui, é a maneira como está o instrumento. Está aqui o instrumento e está aqui o instrumento também. Agora vamos para as alternativas, né? A coisa começa a ficar um pouco mais quente. A semelhança do instrumento demonstra o quê? Deem uma olhadinha nas alternativas, né? Caso tu não tenha feito ainda, pode pausar, porque eu já comentarei qual é a alternativa correta. Que no caso dessa questão, olhando elas, é a alternativa B. A semelhança do instrumento demonstra a influência da cultura africana na construção da musicalidade brasileira. Simples, tranquilo.
Pode parecer até, assim, óbvio demais, né? Vamos dar uma olhada nas outras, depois eu quero voltar nessa alternativa. A vinculação desses instrumentos com a cultura dos negros escravizados. Tá certo ou tá errado? Não, com certeza, é algo que existe. Agora, a questão de tu ter na África, vamos lá, tu ter na África no século XX o mesmo instrumento que os africanos que vieram para o Brasil escravizados, o mesmo não, mas a mesma construção de instrumento, né, é uma coisa que vincula apenas com aquilo ali, ou melhor do que isso. Alternativa B, ela contém a alternativa A? Ela contém a alternativa A? Contém. Contém. Então a B é mais correta. A B acaba sendo a mais correta. Não é nem sempre ser genérico ou ser abrangente é um problema, que é uma coisa que a gente às vezes aprendeu em provas de vestibular tradicional, né? Assim, prova de geografia, todos os lugares que são de tal coisa, aí uma consequência para aquilo. Normalmente é um tipo de afirmativa errada. Não é nem não essa, não é a primeira questão que vai apresentar isso. Alternativa C. Condição de colônia europeia comum ao Brasil e grande parte da África. Bom, aí tem um problema, tá? Essa alternativa, ela tá dizendo o seguinte, por ter tido colonização europeia, no caso portuguesa, em Angola e no Brasil, tem um instrumento levado pelos portugueses para Angola e para o Brasil. Até tem. No caso, não é esse, né? Isso aí é um instrumento africano, ou pelo menos aparentemente tradicionalmente africano. Não, alternativa C está errada. Alternativa D, escassez de variedade de instrumentos musicais relacionados à cultura africana. Essa aqui, a pessoa ela deve ter imaginado que só esse instrumento musical tem na cultura africana. Que é um absurdo, né? Não é nem esse aqui o instrumento musical mais atribuído à musicalidade da África, que é um dos instrumentos musicais mais antigos da humanidade, que é o tambor, né? Então, assim, não. Totalmente errado. Alternativa E. Importância de registros artísticos na difusão e manutenção de uma tradição musical. Aqui é um pouco paradoxal, porque assim, tem como tocar essa música aqui, meio que não é nenhum desses dois registros artísticos, eles vão servir muito mais para uma pesquisa historiográfica sobre a arte do que necessariamente para se transmitir uma cultura musical. Não dá nem para ver como é que era feito, não dá para saber que tipo de música que era tocada. Então essa aqui exagera um pouquinho, essa alternativa. Por que essa questão é importante de acertar? Vamos colocar que ela tem duas alternativas um pouco mais complicadas. Tem duas alternativas que a gente pode ficar em dúvida. Mas uma, tá, que me parece muito mais sóbria, e essa aqui é uma questão que nunca ninguém tirou dúvida comigo. Nunca ninguém tirou dúvida. Se é uma questão que nunca ninguém tirou dúvida, ela tende a ser uma questão mais fácil, tá? Essa aqui é uma das questões mais fáceis da prova, duvido muito. Duvido muito. Não cheguei a colocar em ordem de dificuldade essa prova especificamente, mas eu duvido muito. Porque ela tem duas alternativas que podem, digamos assim, ou melhor, que podem nada, né? Só uma é a correta, mas ela tem duas alternativas que é muito comum dos alunos ficarem entre as duas. Então, quando tem essa coisa de ficar entre duas de uma forma que as duas podem se parecer muito, normalmente é uma questão que vai ter um índice de erro maior, diferente do que se tivesse uma bem certa e as outras quatro todas erradas. Natural de acontecer, normal, característica de uma questão mais fácil. Essa questão é uma questão de arte que é legal dar uma atenção, porque ela não é uma questão tão difícil quanto muitas outras que a gente conhece, eu tenho certeza que tu conhece também. Muitas que são praticamente impossíveis, e talvez até hoje tu não saiba por que a resposta daquela questão é aquela resposta, né? Porque que a alternativa correta é a correta. Tem questões que a gente guarda anos as dúvidas no nosso coração, na nossa mente. Essa aqui é uma questão que ela tá ali naquele bolo, assim, da prova, daquelas que nem são as mais fáceis, aquelas que se tu errar tu chega a prejudicar o teu tri, mas também não é das mais difíceis. Então essa aqui é uma que tem que dar um pouquinho mais de atenção, tá? É bom não errar essa questão e ela é relativamente tranquila. Espero ter ajudado, espero ter te passado alguma coisa interessante. Se tu souber de alguém que pode usufruir também das informações desse vídeo, compartilhe o vídeo com essa pessoa. Se inscreve no canal, confere tudo que tem ali, tem live do Felipe, tem muito mais correção de questão e, é claro, confere o site aqui da nossa plataforma, do nosso curso Linguagens e HM,
tu vai conhecer melhor o nosso trabalho que já é feito há alguns anos lá, um material um pouco mais exclusivo, separado aqui desse material público do YouTube. Confere ali e eu te vejo na próxima correção. Até mais.